Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, sempre em edições quinzenais para você, trazendo o melhor do esporte. Eu sei que eu sempre digo isso, né? Não sei se o Lucas Bueno, na outra edição, que me substituiu muito bem, disse também, mas é uma edição especial. Sempre é uma edição especial, mas essa é mais especial do que nunca, porque temos a honra aqui, além da nossa mesa redonda virtual, composta por Regis Silva, Matheus Najimi e Luiz Felipe Borges, temos aqui a grande Magic Paula do basquete, dispensa apresentações, todo mundo já sabe, medalha de prata em Atlanta, campeã mundial. Paula, grande honra ter você aqui no nosso podcast. Olha, sou um grande fã de basquete, estou super emocionado aqui, vou tentar não tietar muito você, mas já que já chamo você para você dar o seu destaque inicial, vou te fazer uma pergunta, já pegando o seu lado mais gestor, assim, como é que você está vendo essa pandemia e quais os desafios que você vê que o esporte vai ter para essa retomada das competições que outros lugares está tendo, mas no Brasil ainda não está acontecendo da maneira que a gente gostaria. Bom, prazer falar com vocês e sempre bom ter pessoas que focam um pouco nos esportes olímpicos, né, no esporte que não seja o futebol. A gente vê hoje os programas de televisão, a grande maioria fala que é programa de esportes, mas na hora só fica passando futebol, né? 99,9% é futebol. Então, parabéns por vocês assumirem essa posição, prazer estar falando com vocês. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, o mundo virou de ponta cabeça e quando a gente é surpreendido assim, parece que foi um jogo super atípico, né? Um jogo em que deveria ser um jogo fácil de se levar, de se lidar. Ele chegou de uma forma muito complicada, de uma forma em que nós desconhecemos e que não sabemos como conduzir, né? É tudo novo, são experiências que jamais a gente viveu, pelo menos a minha geração, né? Quem vive neste momento não passou por uma pandemia como esta. Eu acho que a partir do momento que isso tudo é novo, exige mudanças, exige criatividade, exige paciência. É um momento em que vamos ter que nos reinventar todos, né? Começando a partir da nossa vida, na vida individual de cada um, de reflexões que acho que a gente tem feito nesse isolamento, nesse momento em que a gente está mais próximo da família, né, mais distante dos nossos amigos e das pessoas do nosso trabalho, né. Eu tenho lido muita coisa sobre esse momento e uma coisa que me chamou a atenção de um texto que eu li falando isso tudo poderia ter chegado através de uma guerra, que ia gerar ódio, ia gerar mortes também, mas iria chegar de uma forma em que talvez não ajudaria muito a gente fazer mudanças, né? Na verdade, ia ficar todo mundo revoltado com a situação. E ele chega através de algo invisível, poderoso, mas que está fazendo a gente refletir sobre as nossas necessidades, o que de verdade a gente precisa, né? Principalmente, eu acho que essa questão do amor, né, dos amigos, da família, da gente rever um pouco como a gente lida com tudo isso e principalmente, né, com o nosso planeta, porque eu acho que a gente vem falando há muito tempo, né, que as coisas estão indo por um caminho que talvez não tenha volta e a gente vinha recebendo informações e a gente vinha recebendo feedbacks, não façam isso, e chega de um jeito em que nós vamos ter que nos preparar para a nova situação, né? E do lado do esporte, eu acho que vai complicar muito a vida de muita gente, e não só nos esportes olímpicos, nas ONGs, nas entidades que cuidam do esporte, teoricamente estão fazendo um trabalho que deveria ser do poder público, né? E custeado pelo poder público, a grande maioria, mas eu acho que o futebol também, né, vai sobreviver, os grandes vão sobreviver, os demais vão ter que rezar para
para essa economia começar a voltar. E todos nós dependemos dos nossos trabalhos, de como se lida com a economia do país, né? E eu acho que nós fomos muito negligentes no cuidado com tudo isso. Os nossos líderes não enxergaram isso tudo como sendo algo de verdade que veio para, vamos dizer assim, para detonar tudo que talvez a gente pudesse estar pensando que viesse de melhor. Eu acho que o esporte vai passar por um processo bem complicado. Fico pensando nos atletas, porque o clube está lá, ele existe, vai continuar, mas a seleção também, daqui a pouco se convocam outras meninas, outros meninos, mas vai deixar uma marca, né, uma ferida bem grande, eu acho que em todos os setores do esporte. Vai ser bem complicado mesmo até esse momento, né? Mas vamos torcer que ele passe logo. Vou agora convidar, né? Chamar os meus integrantes da mesa redonda virtual. Primeiro vai ser ele, criador do surto olímpico, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ele que na época ele só torcia para os times da Hortência, mas está aqui hoje. Entregou. Obrigado pela parte que me toca. Regis, mas é verdade, você é fã da Hortência, você já falou isso, então já tô adiantando aqui já para Paula, até se você tiver o contato da Hortência, se você quiser passar para o Regis, ele é muito fã da Hortência, então destaque inicial, Regis. Já jogou no ventilador, né? Que maravilha, que beleza. Eu não vou, já que tá é aquela coisa, na chuva para se molhar, sim, é verdade. Acho que assim, a era de ouro do basquete feminino do Brasil era Sorocaba e Piracicaba. Hortência, quando você fala, você viu os times com os dois, aquela coisa, tipo, jogando melhor. É um basquete, tipo assim, é como o basquete feminino do Brasil, que estava no auge, assim, pra mim, claro, né? Claro que já gerações e tal, mas assim, você vê Paulo e Hortência jogando uma contra a outra, era maravilhoso, assim, década de 90 por aí. Teve também quando as duas jogaram na Ponte Preta juntos, né? Aquela coisa, era covardia, né? Pelo amor de Deus, botar Hortência e Paulo jogando juntas, era aquela coisa, leva o título, vamos ver, perder de menos de, sei lá, 50 pontos de diferença, exagerando. Claro. Mas era, assim, foi a época que o basquete feminino, ou topo, assim, que veio com ouro na Austrália, no Mundial, veio a prata na Atlanta 96, mas enfim, eu gosto do basquete feminino, podia ter seguido esse caminho. Eu quero saber da Paula, assim, já falando um pouquinho de gestão também, mas em outro caminho, porque o basquete feminino deixaram de lado, por quê? Porque a CBB tratou tanto o basquete feminino, sendo que tinha dois troféus preciosíssimos, duas joias, você, Hortência, e o basquete feminino foi definhando, e está tentando ressurgir, mas por que aconteceu isso? Bom, acho que essa é uma pergunta que mereceria um simpósio de uma semana. Eu não consigo aqui em 2 minutos, 3 minutos te responder essa pergunta. Mas eu acho que quando a gente analisa tudo isso, a gente analisa muito de forma pontual, né? Falo até que de maneira míope, a gente enxerga o resultado. O resultado ele é consequência de trabalho que as pessoas fazem ao longo desse processo, né? Não adianta você vir juntar uma seleção brasileira por 15 dias, pegar um monte de meninas que nem passaporte tinham para ir jogar o Mundial ou para disputar um pré-olímpico. Eu acho que isso tudo merece uma análise um pouco mais profunda. E, assim, que no Brasil a gente não consegue aproveitar, né, as fases boas, não só do basquete, mas de várias modalidades, isso é algo praxe, né? Eu, assim, vejo que está muito relacionado à má gestão das confederações. Eu acho que dá para a gente contar nos dedos quem faz de verdade uma gestão profissional. Eu tive uma experiência em 2011 a 2013 com 5 confederações que a Petrobras patrocinava. O meu instituto foi o gestor administrativo e financeiro desse projeto e eu vivenciei de perto
como se toca uma confederação neste país. Infelizmente, a gente veio matando várias gerações, né? Eu acho que o Brasil consegue ainda em 2000 se manter com uma grande base de meninas que jogaram ainda na nossa época, e depois de 2000 só veio numa ladeira abaixo, né? E eu vejo isso quando podia ter sido aproveitada a década dos grandes eventos no Brasil, onde o dinheiro rolou solto para os esportes olímpicos, nós tivemos, sei lá, acho que a infelicidade de ter gente à frente comandando tudo isso que estava mais preocupado com sua com ele mesmo, não com a modalidade, né? E a confederação passa por um momento muito difícil, vem fazendo o que dá, não o que poderia, o que deveria, porque pega essa gestão que está há 3 anos, pega uma confederação triturada, detonada, passou um rolo compressor em cima, onde essa nova gestão pega a entidade com quase 50 milhões de dívidas, e é impossível você fazer qualquer trabalho sem ter recursos. Você pode até planejar, pensar em futuro, mas como é que você lida com isso tudo, sem patrocínio, sem nada? E eu acho que a gente tem um problema sério que vem se agravando há muito tempo, que é o trabalho de formação, o trabalho de base, o trabalho do esporte nas escolas, o trabalho que aí vem da parte governamental, né, do governo, que eu acho que aí é papel um pouco do Estado, de um programa, um sistema nacional de esportes para esse país que inexiste. Então a gente fica sempre esperando que chegue jogadores, meninas e meninos talentosos em todas as modalidades e que às vezes vão lá num suspiro, conquistam uma medalha e fazem a vez da história, né? Mas de verdade eu acho que a gente deixa muito a desejar essa questão do planejamento, principalmente depois que essas confederações começaram a receber recursos da Lei Piva, recursos incentivados. Todo mundo cruzou os braços e achou e tinha a sensação de que era dever do Estado bancar o esporte de alto rendimento. Acho que o dever do Estado é bancar a base, bancar vamos dizer assim, a estrutura, né, do esporte educacional, do esporte para todos, do esporte, o esporte que você, com muita gente trabalhando, né, você consegue trazer talentos, e essa quantidade precisa aumentar. Eu vejo isso como cada vez mais difícil. Eu que trabalho na área social há 16 anos já, as gerações vão mudando e com elas, com as gerações vão mudando também a forma como eles encaram o esporte, a vida, né? Eu vejo essa geração muito desconectada, né? É uma geração que assiste mais esporte do que faz esporte. Então, a gente está num momento bem complicado se a gente está querendo mudar o curso dessa trajetória, né? Interessante, Paulo, que você falou. Até semanas atrás eu fiz uma live com a Leila Sobral, também campeã mundial, e ela falou um pouco disso também, bem visto na base, que falta muito disso, né? Até ela usou o exemplo do basquete, de, por exemplo, pegar as campeãs mundiais, as medalhistas olímpicas e tentar fazer um trabalho na base, né? Seria num mundo ideal, né? Digamos assim, né? Que para tentar ainda capitalizar e fazer a massificação do esporte, né? Porque você vê hoje em dia o basquete feminino tá bem pouco, né? O campeonato brasileiro foi até adiado, né? Quer dizer, foi cancelado, né? Vai ser para o ano que vem, né? Enquanto já o masculino já vai ser disputado em novembro, né? Então tem todo esse problema, isso acaba dificultando também, né? Não tem tanta exposição basquete feminino em relação ao masculino, né? Assim, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Você vai, apesar do masculino também na vida numa derrocada há muitos anos, né? Acho que mais que o feminino. O esporte ainda, ele tem esse tom feito para os homens e criado por homens, né? Então, é claro, é nítido e que sempre se olha com um olhar diferente para o masculino do que para o feminino, né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer, tá tudo bem, não gosto, a gente é machista, a gente acha que mulher não tem que jogar, não tem que...
mas pelo menos cria dentro das entidades um setor do feminino, que deixe para quem gosta do feminino cuidar. Mas isso não acontece, então vai ficando sempre a rebarba aí do que sobra, do que dá para o feminino. Eu acho que é uma questão assim, a gente só conseguiu talvez chegar onde nós chegamos porque a gente mostrava qualidade, mostrava títulos, a TV aberta mostrou muito a gente teve muito apoio nesse sentido da TV aberta, Bandeirantes, TV Cultura, Manchete, várias TVs passavam os nossos jogos, né? E hoje é difícil que você pegar uma emissora que queira transmitir, né? Que queira bancar isso tudo. Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. As meninas, os ídolos, né, que nós temos hoje, né, Damires, Clarissa, Érica, todas estão jogando fora, ou seja, a gente não tem espelho para as meninas mais jovens. A gente vive de um campeonato, de uma liga que dura 4 meses, então não cria raiz, né? Não cria identidade, não cria, talvez, que poderia seguir, né, da criançada fazer mais basquete. Nós temos pouca gente que tem esse perfil para a formação, né, de trabalhar com a base, com a formação. Então, é bem complicado. Eu acho que a gente reclama muito hoje que as meninas ganham menos que os meninos. É um caminho que vai ter que ter paciência para seguir, porque você vê um torneio de tênis, né, quando tem jogo do masculino está lotado, o jogo do feminino tem metade do ginásio com gente, né? O próprio futebol feminino, eu acho que essa última Copa, na verdade, foi uma grande surpresa para todos, né? A quantidade de pessoas no estádio e que ele foi transmitido para vários países. Então, acho que essa conquista ela é lenta, e eu sempre gosto de lembrar que hoje uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada tem metade de mulheres já. Então é um espaço que as mulheres aos poucos vão buscando e vão conseguindo se colocar, né, nesse cenário. É verdade. Vamos chamar nosso próximo integrante, né, da mesa virtual. Ele, né, Matheus Najim, cara, tudo bom, meu amigo? Seu destaque inicial e a perguntinha para Paula aí, fique à vontade, meu amigo. Alô, Marcos, bom dia, Paula. Eu queria agradecer novamente, né, a presença e essa discussão tão importante. Bom dia ao Regis, ao Luiz e ao ouvinte também. Eu queria, a partir disso que você acabou de falar, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a repercussão do Mundial de 94 e até da medalha de prata, né, de 96, que eu acho que é curioso que foi numa época em que o basquete masculino já teve, né, suas conquistas, mas foi algumas décadas antes. E naquela época a gente tinha o Oscar, né, que era que é um dos principais cestinhas da história, etc. Mas a equipe masculina da época não teve a mesma quantidade de títulos que vocês tiveram, né? E aí eu queria perguntar se naquela época você sentia que vocês ainda eram muito... os seus resultados eram subvalorizados em relação ao masculino, e se essa comparação talvez esteja mais justa no basquete atual, porque inclusive a Érica, né, no mês de junho reclamou bastante, né, sobre a questão de patrocínios. Então, enfim, acho que é uma questão que ainda bem que está sendo discutida bastante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa questão ali naquela época dos anos 90. Eu acho que é antes tarde do que mais tarde, né? Eu sempre, quando sou perguntada sobre o que está na moda agora, tal do empoderamento feminino, eu sempre digo que eu fui de uma geração que nos anos 90 lotava ginásios, nós tínhamos salário maior que muitos homens, passávamos na TV então, assim, essa discrepância de apoio ao masculino sempre existiu, né? Algo novo. Eu acho que antigamente era pior ainda. Hoje acho que as mulheres estão se posicionando mais, assim, e nós sempre nos posicionamos. A gente sempre foi atrás do que a gente queria, de saber quem é que ia dirigir a gente, de saber onde a gente ia treinar, de saber como seria a preparação. A gente se preocupava, assim, com
ter algo um pouquinho de qualidade, que era muito difícil. A gente tinha que ficar sempre em cidades que a prefeitura bancava a nossa estadia e o ginásio estava à nossa disposição. Então, assim, sempre foi com muito sacrifício. A gente não tinha diárias, né? Quando nós fomos campeãs mundiais, me lembro que acho que o prêmio nosso foi R$5.000 na época, que demorou, acho que 3 meses para a gente receber. Então, assim, a gente continuava recebendo salário dos clubes, nunca teve salário. Hoje eu sei que tem a tal da diária para os atletas quando vão para a seleção, mas eu acho que isso é evolução dos tempos e tem mais que ter, assim, né? E muitas vezes os clubes ficavam assim, nossa, mas vou fazer um contrato de 1 ano, vocês ficam 4 meses, às vezes, na seleção e a gente bancando, era também um problema essa situação, né? Foi pouco divulgado, a gente saiu desacreditadas, né, para o Mundial, pelo retrospecto. Nós tínhamos sido 11º em Singapura, 4 anos antes, e tínhamos sido 10º colocados 8 anos antes. Então, assim, quem ia imaginar que nós chegaríamos a subir ao pódio e, quiçá, ser campeões mundiais, né? Então, e a gente pega ali um momento, 1 mês antes o Senna faleceu, sofreu um acidente, e 1 mês depois o campeonato de futebol masculino já estava acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, a imprensa toda já estava nos Estados Unidos. E a gente foi, foi um jornalista só com a gente, o cara da Gazeta Esportiva, o Juarez, que escrevia exclusivamente sobre basquete. E depois que a gente começou a ganhar, e a Bandeirantes acabou comprando os direitos de transmitir 3 partidas, que foi contra a Espanha, China e Estados Unidos e China depois, né? A gente pega esse meio assim que era de madrugada, 13 horas de diferença, né? O fuso horário do Brasil. Então, eu acho que ficamos sim nesse meio um pouco desvalorizado o Mundial. Mas a medalha de prata eu acho que teve mais visibilidade, né? A Olimpíada sempre tem um glamour especial, tem algo mais forte, assim, mas a gente sempre conviveu com isso, sempre sabia que as preferências eram para o masculino, mas a gente foi conquistando o nosso espaço, né? Em relação à Érica, as declarações da Érica, eu acho que são importantes e ela vai puxar outras meninas, né? Mas foi o que eu disse, inclusive, para ela, num papo de WhatsApp, de que eu acho que o grande erro dessa geração foi aceitar tudo o que aconteceu, né? Nada aconteceu, né? Porque, se troca o técnico tá bom, se não tem técnico também tá bom, se treina 15 dias também tá bom, se vai lá e perde também tá bom. Então, acho que foram muito submissas nesse período todo. E eu acho que essa atitude da Érica pode deixar um legado para as meninas, dizendo assim, olha, a Érica disse pra gente que a gente tem que se envolver mais, que a gente tem que participar mais, que a gente tem que saber mais o que estão pensando pra gente, né? E eu acho que a Érica faz isso no apagar das luzes, quase praticamente, que ela deve jogar o quê? Mais uns 2 anos, né? Mas eu acho que é importante esse grito, né, para dizer para as meninas que estão vindo por aí, olha, não façam como a gente fez. E eu acho que talvez os resultados que não vieram foi muito porque deixaram acontecer, né? Deixaram o barco à deriva e depois você não tinha como retornar ele para o porto, né? Vou até depois falar um pouco mais sobre isso, mas vou chamar primeiramente nosso último integrante, mas não menos importante, né, que é o camarada Luiz Felipe Borges, cara. Você não tive na sua estreia, então na nossa primeira vez aqui fazendo podcast juntos. É um prazer, meu amigo, seu destaque inicial e sua perguntinha aí para Paula. Fala, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse podcast pela primeira vez com você na apresentação. Um abraço também ao Matheus e ao Regis e um abraço especial para a Paula. Queria dizer que se o Regis é fã da Hortência, eu sou fã da Paula. Então eu tô aqui pra... Tá equilibrado. Pra equilibrar, né? Oh, meu Deus. Falei que acho que até na outra vida eu vou ter que conviver com isso. Mas brincadeiras à parte, é realmente um prazer ter você aqui para poder trocar essa ideia com você. E a minha pergunta, meu destaque inicial, era sobre justamente a sua importância para o basquete brasileiro. Recentemente eu assisti uma entrevista que a Carla, jogadora, deu a um canal no YouTube. Ela comentava que assistia você, a Hortência, enfim, a geração de vocês
jogando nos clubes, e que ela se inspirava muito nos treinamentos, vendo vocês arremessando e treinando bastante, e que ela se inspirava muito em vocês para ela se tornar a jogadora que ela é hoje. Então eu queria saber de você como é ser essa inspiração para esses atletas, se é algo que você esperava quando você começou a jogar tem uma importância tão grande para o nosso esporte. Olha, assim, eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão, né, das sementinhas que a gente vai deixando, vai plantando, e era impressionante, assim, porque quando acabava o treino, quem ficava lá fazendo arremesso era 2 ou 3, né, então eu acho que a gente tinha essa responsabilidade de deixar esse exemplo. A gente não fazia só pelo exemplo, a gente fazia porque a gente era cobrado, a gente era pressionado por resultados, por jogar bem, então a gente tinha que fazer mais um pouco do que se mandava, né? do que era ali nos horários de treino. Então, como a característica nossa, e até a gente era muito... A diferença de estatura nossa com o mundo todo era muito grande, a gente tinha que ser mais criativa, mais ágil e ter que ter uma boa pontaria, né? Porque ali era um dos nossos trunfos, já que a gente não tinha a estatura que a grande maioria das equipes tinham. Então, eu acho que essa questão do... Hoje, às vezes eu penso isso, pô, já estou há mais de 20 anos fora das quadras e a gente ainda é requisitado para... Porque o pós-carreira também é importante, né? Eu acho que a imagem da gente não pode ser só construída enquanto você é atleta. Eu acho que a questão da idoneidade, da ética, do comprometimento, né, da disciplina, de tudo, eu acho que ela permanece para a sua vida, né? Então, assim, se eu saísse aí que nem uma porra louca fazendo um monte de coisa errada, eu não ia ser tão requisitada como a gente é ainda, né? A gente conversa muito sobre isso, eu e a Hortência, né? E a gente gostaria muito que a nova geração assumisse esse posto, né? E a gente até ficasse de escanteio e aplaudindo a nova geração que pudesse assumir, às vezes, situações, né, que a gente ainda é chamado, né? Mas eu acho que a Carla, ela participou de um momento muito importante, né? De uma escola muito importante da disciplina, do comprometimento, né? Porque as disputas eram muito... a cobrança era muito, né? Mexia com cidades, né? Mexia com o que a gente está escutando aqui. Eu sou fã da Hortência, eu sou fã da Paula, e isso é meu dia a dia, né? Quando não me confundem com a Paula do vôlei, né? É meu dia a dia, aqueles que acompanharam, né? Gostava mais de você, gostava mais da Hortência. Eu acho que é isso, a vida é assim, né? Que seria do roxo se não existisse o amarelo, né? Então acho que a gente tem que conviver, e eu acho que a Carla participou de um momento bem especial e está aí ainda jogando, tentando, né, fazer com que o basquete não acabe, mais um time, né, ajudando, colaborando. A Paula falando agora da Hortência, né, eu fiquei um pouco na dúvida, porque assim, eu sou um pouquinho mais novo, eu lembro da seleção, mas eu não acompanhei muito essa rivalidade dos clubes, né. É uma coisa que eu estava pensando agora, se essa rivalidade que vocês tinham, Paula, chegou a atrapalhar em algum momento a seleção, se você sentia, talvez, em você e nela, alguma coisa tipo assim, eu quero ser a melhor do campeonato, a melhor do jogo, vocês tinham um pouco disso, ou vocês conseguiam apagar completamente esse fã-clube em volta de vocês? Eu falo que sim e ela fala que não. Eu falo que atrapalhou muito, porque não foi normal o tempo que nós levamos para conquistar um primeiro título, assim, sabe? Foram 15 anos. Eu acho que isso poderia ter sido... Esse caminho poderia ter sido encurtado se a gente não levasse, porque era muito natural, né? A gente vivia uma loucura, tipo, chegar em Sorocaba escoltado pela polícia, porque senão a torcida jogava pedra no ônibus, a gente descia do ônibus, levava bandeirada, era uma loucura. Chegava em Piracicaba, o time do Hortência também. Chegou um momento que proibiram que as duas equipes levassem torcida para a cidade da adversária e tal. Então, eu acho que assim, aí a própria imprensa também utilizou isso como um chamariz, né? E nós éramos jovens,
Eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta a primeira vez com 14 anos, a Hortência com 17. E a partir dali, 15, 16 anos, a gente já começou a disputar finais, né? E a gente levava a não sabedoria de tirar a camisa dos clubes e vestir a camisa do Brasil. E aí eu acho que também faltou um pouco de orientação de quem nos comandava para que isso fosse algo digerido quando a gente estava na seleção, né? Eu acho que a vaidade, o ego, quem é melhor. E assim, hoje eu vejo que é muito complicada essa comparação, né? E eu vejo muito, durante essa pandemia, muita gente querendo competir, fazer essa analogia, quem é melhor em várias modalidades, assim. Eu acho que o meu jogo é totalmente diferente do da Hortência, acho que não tem nada a ver, assim, para você comparar, né? Eu acho que quando a gente descobriu que as duas, cada uma tinha um perfil diferente, as duas juntas poderíamos ser mais fortes, eu acho que aí as coisas começaram a acontecer. E eu acho que a gente não pode se esquecer, a partir do momento que chega uma geração também super competitiva e super competente, né, que chega a Janete, a Alessandra, a Leila, Cíntia, a Adriana, a Branca, a Marta. Eu acho que isso veio... A Marta já era da nossa geração, né, já era da seleção quando teve a renovação. Mas, assim, duas andorinhas não iam fazer verão jamais. A gente ia ser sempre duas boas jogadoras, com prêmios individuais em competições internacionais, mas nunca ia conquistar nada. Então, eu acho que demorou muito porque nós não fomos preparadas para fazer esse discernimento e até essa ruptura, né, de vocês não estão mais no clube de vocês estão aqui na seleção. E porque as próprias meninas ficavam divididas, as que jogavam comigo e as que jogavam com ela, porque era tão forte a rivalidade, né? Ah, não sei quem falou isso, o técnico falou aquilo, a Paula falou isso, a Hortência falou, vai ver, ela vai ver agora. Não. Então virou algo meio que incontrolável, né? Mas eu acho que felizmente a gente a tempo descobriu que isso tudo era bom para o basquete, era bom para nós individualmente, mas não era bom para o grupo, né? Nossa, que bom que demorou, mas vocês conseguiram, né? Já pensou? Ia ficar me cobrando a vida inteira, né? Babaquice que você fazia, que eu fazia. Ainda bem. Mas minha opinião porque a gente amadurece, né? Não, verdade. Eu ia dizer que na minha opinião é porque, vamos falar quem é melhor, Paula e Hortência, sempre respondo. Se for falar de assistência, a Paula é melhor. O nome dela é Magic, não já tô. Mas de cestinha, né? Aí a gente pode dizer que é Hortência, né? Tem isso. Paula, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que é a mesma coisa você comparar assim, quem é melhor, Rivelino ou Pelé? Entendeu? O Rivelino era um cara que lançava a bola lá de fora e não sei o que. O outro era o matador, era o que decidia, não que eu não fazia isso quando eu estava no clube, porque eu tinha que jogar de lateral. Então, assim, na seleção eu virei armadora, mas no clube eu jogava de lateral. Então tinha essa cobrança por eu jogar na mesma posição que ela, mas eu acho que eram estilos totalmente diferentes. E acho que é isso, né? Cada um gosta do que gosta, né? E o brasileiro prefere quem faz gol, quem faz cesta, quem é o cortador, o melhor cortador. Da nossa, quem faz gol no handball, da nossa cultura isso, né? E a gente valoriza muito pouco quem é o cérebro, quem comanda, quem faz jogadas bonitas, quem dá assistência. Então tem gosto para tudo. Eu acho que graças a Deus, né? Que a gente tinha vários perfis dentro de um grupo só. Paula, outra jogadora que eu sou muito fã é da Janete. Eu queria perguntar para você se a Janete foi o diferencial, foi um dos diferenciais, você já até citou ela, né? Para que a seleção subisse de patamar, né, para disputar títulos, né, e que ela seria, digamos, como a gente diz hoje, o terceiro integrante da seleção. A gente fala muito Paula e Hortência, mas às vezes também a Janete era mais correto, seria Paula, Hortência e Janete também, né. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dela nessa seleção. Eu acho a Janete uma injustiçada, sabia? Porque eu acho que a Janete tinha aquele estilozinho dela que não aparecia muito, né, de jogo, mas eu acho que ela fez um campeonato mundial excepcional, então ela está na seleção daquele campeonato. O jogo dela
contra a Espanha foi fenomenal. Ali a gente teve vários lances livres que ela bateu, acho que foram 6 seguidos, e ela converteu 6. Então eu acho que a Janete, com essa forma dela jogar, eu acho que ela aliviou bastante esse olhar que tinha para cima de mim da Hortência, né? Então eu acho que libera bastante para a gente poder jogar e dividir um pouco mais, né? Isso tudo. E, pô, a Janete, se você for ver, ela tem mais títulos que a gente, né? Tem não sei quantos na WNBA, ela foi para Sydney, tem mais uma medalha olímpica. Então eu acho que ela não. E assim, eu acho que assim, por que, né? Por que não se fala tanto na Janete? Por que se não se valoriza, né? O trabalho que a Janete fez, desenvolveu e, sem dúvida nenhuma, acho que a chegada dela foi muito, muito, muito importante para tudo que aconteceu para a nossa geração. Eu acho que, de novo, vou dizer, acho que falta justiça pelo que ela já representou e pelo que ela já fez pelo basquete brasileiro, né? E aí, assim, a gente fica pensando, né, a questão do carisma, né? Às vezes por ela ser assim, não sei, mais na dela, mais fechada, mais não sei. É isso também, às vezes as pessoas não olham da forma que deveria ser olhada e não valorizam a pessoa como deveria, né? Mas a Janete, eu acho que é um divisor de água aí pra gente. Quando ela chega, eu acho que muda muita coisa. Verdade, eu sou muito fã da Janete também. Acho que 2000, então, ela jogou demais aquela medalha de bronze. Sou muito fã da Janete, por isso que eu, às vezes... A Janete, viu, Marcos? A Janete abriu o caminho do basquete brasileiro na WNBA, do princípio da WNBA, né? Lembrar disso, exatamente, né? Lembra do exatamente. Nossa! Ela era cara da WNBA. Assim, para brasileiro foi. E assim, né? Eu acho que se a gente for relembrar, a Janete demorou 4, 5 anos para ela jogar na posição dela, para ela ser reconhecida na WNBA. Porque ela jogou de armadora, nada a ver. A Janete nunca foi armadora. Ela foi banco por muitas temporadas. Também teve paciência para chegar a hora dela, né? E eu sempre falo, quando me perguntam sobre a WNBA, eu falei, gente, o convite para eu jogar na WNBA eu tinha 35 anos. Eu vou ter que ficar esperando provar quem eu sou lá, e estou já na hora de parar de jogar, não tem condição. Porque o americano, ele valoriza o que é dele mesmo, não adianta, não tem essa. Você pode ser bom o suficiente, mas vai existir a competição das americanas com as estrangeiras e se a gente for lembrar bem, a Janete demorou um bom tempo para poder jogar na posição dela e poder ser reconhecida. É verdade, isso aí. Pô, Janete, grande fã. Aliás, ela foi a primeira que eu entrevistei no Surto Olímpico, até foi por sorte. Tive a sorte de ela ter sido a primeira para mim. Regis, sua pergunta aí para Paula. Outra pergunta, eu acho que foca mais na história, né? Eu acho que tem duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, aquela cena do Fidel Castro no pódio, em Havana 91, contra a Guiana de Cuba, no final do Pan-Americano. Foi aquelas cenas que sempre passa, é inevitável. Assim, muitos dizem que era o Fidel Castro tentou roubar a cena, né? Porque Cuba tomou um vareio do Brasil, tentou roubar a cena, que era no meio da Paula, no meio da Hortência. E tem outra coisa. No Mundial, na final olímpica 96, muito se fala que os Estados Unidos foram com sangue nos olhos depois que aconteceu na semifinal do Mundial de 94, né? Que o Brasil ganhou, e as norte-americanas da final, e disseram que em 96 elas se prepararam por 2 anos para coisa. Vingança é o prato do dia na final. Queria você falar sobre esses 2 fatos. O Fidel Castro foi uma história à parte do basquete feminino, né? Não é um assunto muito agradável para muitos, tem muita gente que polemiza esse momento, e uma vez um amigo meu montou uma padaria em São Paulo e ele queria fazer uma homenagem para ídolos brasileiros, não só do esporte, da música, do cinema e tal.
E aí ele me perguntou, será que eu poderia pôr uma foto sua da Hortência lá? E ele colocou a foto minha da Hortência com o Fidel. A Hortência também autorizou. E muita gente chegava na padaria e ficava irritada com a foto, pelo governante que ele era, né? Pela parte política da história. Mas eu acho que ali foi um momento de uma quebra de protocolo de um líder político, e aí eu não quero discutir governos. Eu tive mais de 5 vezes em Cuba e eu tenho a minha opinião sobre tudo aquilo, mas eu acho que ali foi uma quebra total de protocolo de um líder político que estava ali há quase 30 anos no poder, aquele protocolo todo que entrega ele medalha, ele quebra, pede para eu virar, pede para Hortência virar, fala que não vai dar, daí pede para a gente descer do pódio, e aí bate papinho com a gente ali no pódio. E aí, assim, aquele momento ali, não é como hoje, né, que a gente, 5 segundos, já ia estar foto aqui no Brasil, as pessoas já sabendo o que Fidel falou, já... Eu, pelo menos, só tive, assim, a noção do que tudo aquilo que representou quando eu cheguei no Brasil, porque ninguém queria saber da nossa medalha de ouro, queria saber da cena com Fidel Castro. Então, eu acho que aquilo ali quebra bastante a nossa conquista, e a gente estava ali super feliz, porque a gente tinha sido bronze e prata, bronze em Porto Rico, prata na Venezuela, e ali a gente foi ouro. Então ali a gente estava querendo comemorar aquela busca que a gente estava de um lugar ao sol, né, a nível internacional. E falar de PAN naquele momento, os times iam com as melhores equipes, com as equipes principais, não é como hoje que já se tornou uma competição de preparação para jovens talentos, para seleção de novas, né? Aquilo ali foi marcante. Quem assistiu, quem acompanhou, a geração que acompanhou é impressionante. Não vai me perguntar de Olimpíada nem de Mundial, vai perguntar do Fidel Castro. Então aquilo foi uma cena. E Estados Unidos, a final olímpica foi um desastre. Eu acho que não representou o que a nossa campanha durante a competição toda. Foi uma campanha perfeita, perfeita. A gente chega à final sem nenhuma derrota, mas assim, eu vejo hoje, e até um momento em que eu cito nas minhas palestras, quando eu quero falar de o que você manda para o seu cérebro, né? Ele é muito poderoso, ele aceita o que você manda para o cérebro. E eu acho que a comemoração do jogo contra a Ucrânia na semifinal mostra assim que, inclusive na transmissão, o Luciano do Vale falava assim, o Brasil já é prata, o Brasil já é prata. Então eu acho que ali a gente estava comemorando assim, caramba, segunda Olimpíada que a gente vem, Barcelona foi um fiasco entre 8 equipes, nós ficamos em 7º, 4 anos depois a gente faz uma final, vai fazer uma final olímpica. Eu acho que faltou ali uma preparação assim, não acabou. A gente tem mais um jogo amanhã, difícil era, mas acho que foi um dia que se a gente jogasse a noite inteira, o dia inteiro, não ia rolar, porque realmente elas estavam com a gente na garganta por conta do Mundial, se prepararam muito, gastaram muito dinheiro naquela preparação. E outro dia eu estava vendo um documentário na ESPN sobre a Ruth Bolton, uma das jogadoras, e sem querer, assim, eu estava assistindo TV, fui mudando, eu falei, pô, um documentário e tal, e era um tema bem triste, porque falava o marido dela batia nela, na violência doméstica. O marido dela batia nela e tal, ela não conseguia sair daquela situação, né? E aí ela conta um pouquinho como o esporte foi importante para a vida dela e ela não foi convocada para a seleção, quem foi a irmã. Ela pegou um ônibus e foi até onde a seleção estava treinando e disse assim, olha, eu quero treinar, eu quero mostrar meu potencial e dizer que eu posso estar na Olimpíada. Ou seja, ela ficou, a irmã foi cortada e ela tem um momento do documentário que ela fala assim, a minha missão ali na final contra o Brasil era marcar a Paula. A minha técnica virou para mim e falou, descubra a pasta de dente que ela está usando e se ela for para o vestiário, você vai atrás dela. E eu não dei aquele dia no jogo. Foi uma marcação que eu não consegui jogar, porque o time americano ele deixa você jogar muito à vontade, porque eles jogam muito à vontade, né? Diferente do time australiano. Eu detestava jogar contra o time australiano porque era um time que não deixava jogar. Ele não deixa o jogo aberto, né? Tão aberto que a nossa semifinal na Austrália foi 110 a 107 o placar.
Então, só que naquele dia ali eu não consegui jogar, não consegui render. Eu acho que a gente não se preparou adequadamente para fazer a final. Eu acho que ali houve um deslize da nossa parte, da parte da comissão técnica, assim, ó, não acabou, estão dando a chance de a gente disputar uma final, quem sabe a gente descola aí um ouro olímpico, né? Mas eu acho que tá tudo certo, era o que a gente merecia e foi uma conquista muito, muito importante. Já que você falou de 96, então 94 a gente pode dizer que a vitória na semifinal para os Estados Unidos deu um efeito reverso do que foi em Atlanta, porque aí vocês chegaram com muito mais disposição para jogar a final contra a China. Eu, na verdade, assim, eu adorei que foi China. Apesar da a gente ter perdido na primeira fase da China, eu não queria jogar com a Austrália. E foi meio que uma zebra, assim, porque a Austrália estava jogando em casa e perdeu da China e nós fomos fazer a final com a China. Ou seja, era para acontecer, era para ser. E aquela semifinal contra os Estados Unidos foi uma situação... Porque, assim, o jogo no Mundial foi um jogo igual o tempo inteiro. Né? Foi diferente de Atlanta. Atlanta nós tomamos 25 pontos de diferença, tomamos um pau. A gente não via a cor da bola, a gente não conseguia jogar. Então foram dois jogos bem, bem distintos, né? É verdade, eu lembro mais de Atlanta mesmo, que vocês estavam voando mesmo. Tem até um vídeo no Twitter do Surto Olímpico, postou um tempo atrás, que tinha umas jogadas, um compilado de algumas jogadas que vocês fizeram que, pô, sensacional, era umas assistências que você dava de repente de 3, foi incrível. Tem algumas características assim daquela competição, ela foi muito desorganizada, não foi uma competição organizada, apesar de ter sido nos Estados Unidos. Eles adaptaram a universidade para tudo acontecer ali, né? E a logística era muito complicada. Então, assim, a gente sempre treina de manhã quando tem jogo à tarde ou à noite, não é que nem no futebol, que tem jogo daqui uma semana, não treina. A gente brincava com os caras de futebol, porque a gente todo dia saía para treinar, dia de jogo, eles estavam lá embaixo da árvore. Mas a gente, era uma logística muito, muito complicada. Eu me lembro que a gente chegava do treino, já parava para almoçar, sem tomar banho, pegava um trenzinho que levava ali uns 20 minutos até chegar no prédio onde a gente estava, tomava banho, cara, dava um descanso de 1 hora, às vezes já tinha que ir embora pro ginásio para jogar. Então tiveram alguns dias que a gente nem treinar foi, porque essa locomoção de ir até o ginásio, voltar, não sei o quê, tinha dia que era melhor a gente ficar descansando e estar recuperada para jogar à tarde do que entrar nessa onda de chegar e descansar pouco, porque você vai acumulando um jogo atrás do outro, né? E ali eu acho que foi perfeito, o time jogou bem todos os jogos. Eu lembro que a Hortência treinou para voltar para jogar a Olimpíada, né? E ela fez muito bem, porque imagina, ia ficar fora de uma medalha talvez. Ela torce o pé ali contra a Itália, acho que segundo jogo, fica de fora no jogo seguinte. Mas assim, quem entrava ia lá e correspondia, sabe? Nas substituições, então eu falo que a final ela foi muito injusta, assim. Talvez a gente não iria ganhar o jogo, tudo bem, mas acho que fazer um jogo um pouco mais equilibrado, né? A gente nunca vamos saber, né? Mas a sensação mesmo que deu foi que elas estavam mesmo com sangue nos olhos mesmo, que a raiva de 94 ali, por isso que teve outro gosto para elas, né? Matheus, sua pergunta, meu amigo. Eu queria perguntar, Paulo, agora sobre a questão mais da gestão, né? Você chegou a comentar rapidinho sobre da importância de como preparar, né, os atletas para o pós-carreira esportiva. Você trabalhou com a Confederação de Rugby, né, entre outras atividades, nessa parte mais de gestão. Aí eu queria te perguntar como é que a gente pode garantir que os atletas passam a ter um controle ou uma participação mais efetiva naquelas decisões que os afetam, né? Seja tipo direito de imagens, organização de competição, enquanto ainda eles são atletas, porque eu acho que tem um pouco uma diferença, talvez comparando com os Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos você tem a parte universitária em paralelo, em geral, né? E aqui no Brasil eu acho que a gente não prepara
os atletas com essa visão que eles não são só, quer dizer, eles não são só os corpos ali praticando esporte, né? Eles estão ali participando como um todo e como uma peça principal, né, do esporte, né? Então eu queria perguntar como é que você acha que a gente pode mudar essa visão? E se você concorda com essa visão? Eu concordo, eu acho que é um ponto que eu sempre toco, a questão de a gente, aqui no Brasil, quando você surge como um talento e você surge para seguir um caminho mais profissional no esporte, a primeira coisa que faz é deixar o estudo, né? Eu sempre tive uma curiosidade assim de pegar uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada e fazer uma pesquisa de quantos ali estudam de verdade, né? Ou estudaram, né? Nós vamos cair de costas. Eu me lembro no projeto da Petrobras, quando o projeto era para apoiar 110 atletas de 5 modalidades, a gente, na proposta de apoio aos atletas, tinha bolsa de estudo, e dos 110 atletas, 11 só se interessaram pelo recurso que o projeto iria pagar, iria bancar o estudo dos atletas, né? Então, acho que a gente já perde aí, a gente já perde nessa movimentação também, nessa preparação mental e nessa preparação da cabeça mesmo, do cérebro, né? Nessa diferenciação que às vezes a gente pega um atleta americano que fez 2, 3 universidades, uma pós-graduação, uma coisa, o cara, claro que ele vai ter mais controle, é claro que ele vai ser mais estrategista, é claro que ele trabalha um pouco mais com a mente também, né? Então acho que a gente perde muito nesse sentido. E o que a gente percebe é que aqui a transição ela só é trabalhada depois que o cara já está fora do combate. Essa transição ela tem que ser preparada enquanto você é atleta ainda. Essa transição é uma transição, ela é bem chocante, ela é algo que muda a sua vida, né? A parte social, a parte financeira, né? De você se preparar para viver dignamente depois que você sai do esporte. Isso não acontece no Brasil porque a gente deixa para fazer essa transição depois que a gente sai da quadra, ou da piscina, ou dos campos, e você fala, eu preciso sobreviver, né? O que eu vou fazer agora? Não estudei, não fiz uma faculdade, eu não me preparei, eu não guardei dinheiro. Então, eu acho que isso é algo muito falho na gestão no Brasil, né? Quantas delegações ficam concentradas, se preparando para competições, por que não? Ali você chamar alguém para falar sobre economia, chamar alguém para falar sobre investimentos, chamar alguém para dar um curso de inglês, chamar alguém para ir já preparando essa transição de carreira, né? E essa transição de carreira, ela pode gerar depressão, ela pode gerar várias coisas na vida desses atletas, né? Porque é uma profissão bem diferente. Uma profissão que com 30 e poucos anos você já está velho. Diferentemente de qualquer outra profissão, que você pode trabalhar a sua vida inteira, pode sobreviver e viver, né, profissionalmente a vida toda. Então, se você não tiver estrutura para fazer seu pé de meia naquele período que você tem, e também não se prepara para esse momento de transição, é muito triste. Eu vejo muita gente que passa dificuldade hoje por não ter se preparado e não ter sido orientado para esse momento, né? Importante, né, ter essa mudança, né? Enfim, espero que os dirigentes, né, do COB, do governo, enfim, façam a mudar isso, né? Seja mais esporte nas escolas, né? Tem um curso no COB hoje que prepara os atletas e tal, mas eles vão trabalhar onde depois? Entendeu? Deveria ser obrigação. Eles já estarem dentro das confederações e ajudando com outra cabeça, com outra mentalidade. E foi uma experiência muito rica que eu tive no rugby, quando eu participei do conselho, porque o conselho era formado só de empresários que tinham praticado o rugby, que eram empresários de muito sucesso hoje, e que voltaram ali para ajudar a modalidade a se modernizar e se profissionalizar. Então, assim, foi muito rica esse período, foi muito rico esse período que eu passei lá aprendendo e tudo. E claro, já estava ali com o projeto da Petrobras também, a gente estava vivenciando muitas coisas no dia a dia que também a gente dividia ali
com o pessoal do rugby, mas o rugby tem uma história muito curiosa, porque tem uma gestão incrível, né? Tem falta de material humano, porque é uma modalidade que não é muito divulgada, difundida no Brasil, e pouca gente joga. Então é aquilo, né? E sai tinha 300 mil no caixa da confederação e vai para 20 milhões, 22 milhões, vai para uma das confederações que mais recursos recebia, justamente por ter uma gestão planejada, né, compliance, tinha toda uma estrutura, trazendo a expertise das empresas, por ter muitos empresários ali ajudando, né. Então acho que foi algo bem rico para mim. E é curioso que o basquete ele está em todas as escolas praticamente, né? Assim, é um daqueles esportes que todo mundo joga, né? Assim, handebol, basquete, futebol. Eu lembro que eu jogava bastante, era até menos mal, né, em basquete, mas não existia nenhum tipo de pensamento mesmo maior do que uma mera recreação, né? Você fica só naquela coisa dos 20, 30 minutos de recreio, de exercício físico e é isso. O problema é que nós somos inimigos da educação, né? Não deveria, né? O mundo inteiro tem o esporte como um complemento da vida do indivíduo. E aqui o cara que gosta, a menina que gosta de esporte é porque é vagabunda, não quer estudar. E aí, quer ficar na aula de educação física, quer ficar jogando, brincando na escola. Então, acho que quando a gente mudar essa mentalidade de que o esporte é educação, sim, o esporte pode transformar a vida de muita gente, que pode ser tão importante com tudo aquilo que a gente aprende na escola, que depois a gente não leva para nada de nenhuma profissão. O esporte pelo menos vai levar para a vida, vai levar para as suas atitudes, para os valores que você aprende, tudo. E eu faço uma brincadeirinha assim, que nós mesmos matamos a educação física nas escolas e esse ranço que a educação tem com o esporte, porque a gente começou numa fase a querer montar os timinhos da escola, né? E aí na hora de escolher ali, de jogar vôlei, jogar basquete, ou handball, não sei o que, acabava escolhendo os melhores, aqueles que não tinham habilidade para a modalidade iam para a arquibancada, e esses viraram diretor de escola e não querem mais esporte na escola. Tem raiva, porque muita gente ficou sequelado com isso, né? De que odeia esporte porque não tinha habilidade. E aí ninguém também seduziu para que ele se interessasse pela modalidade ou pela atividade física. Então, acho que a gente pode melhorar um país quando a gente começar a pensar também que melhorar a nossa educação, né? E melhorar o esporte dentro das escolas. Isso aí, Luiz Felipe Borges, sua pergunta aí para Paula. Minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade que eu tenho. Queria saber de você, Paula, como que foram os seus primeiros passos no basquete? Como que essa modalidade foi apresentada para você? Porque às vezes quando perguntam para os atletas de vôlei, qual geração que te inspirou, ou como você conheceu o esporte, eles comentam muito sobre a geração de 84, geração de prata, ou então a geração de ouro de Barcelona. Então eu queria saber de você como que você conheceu o basquete, quais foram os seus primeiros passos, e se você tinha, quando você era mais jovem, algum atleta que você se inspirava e que fez você procurar o basquete como um esporte e depois como profissão também. Pois é, apesar de a gente ter tido uma geração também muito boa antes da nossa, no feminino, com jogadoras que conquistaram alguns títulos importantes também, eu não acompanhei essa geração anterior à minha, né? Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, não via na TV nada, eu não posso dizer que eu me inspirei em nenhuma delas. Eu era uma menina que gostava de esportes e a atenção iniciou nas aulas de educação física, na escola, e eu era sócio de um clube da cidade, minha família, e no contraturno da escola eu estava sempre no clube, e ali eu vivenciei várias modalidades, e aí eles montaram um time masculino na cidade, comecei a ver os treinos, comecei a ver os jogos e passei a me encantar com o basquete. Passei a chegar em casa e querer imitar tudo que eu via os meninos fazendo lá no treino. Eu tinha 10 anos, eu era uma pirralha, eles nem me deixavam jogar 21, porque achavam que ia me machucar e tal. E depois montaram um time feminino, porque a cidade ficou
muito ligada, né, na equipe, era um momento de lazer da cidade. Então, a minha irmã mais velha começou a treinar e eu, todos os dias que tinha treino, eu estava lá pedindo para o técnico, para minha irmã pedir para o técnico, mas eles não me deixavam. E as meninas tinham 17, 16 anos, eu tinha 10 anos. Aí eu venci pelo cansaço, um dia eu estava lá vendo o treino, aí o professor Rui, que era um professor de desenho, não era nem professor de educação física, que montou o time, falou, entra aí. Aí, você sabe fazer bandeja? Eu sei. Aí você sabe, até não sei. Onde você aprendeu? Eu falei, fiquei olhando os meninos. E aí eu tive um ídolo no início da minha carreira, que foi o Francisco Benite, o apelido dele é Frico, que é o pai do Benite, que joga hoje na seleção. O Frico foi meu primeiro ídolo. É bem legal, né? Bem legal que você também é a mais nova, né, da história a jogar na seleção adulta, né? Foi com 14 anos, né, que você começou a... Chorava que eu queria ir embora. Adolescente, né? Você vê, jogando com de mulher adulta, né? Foi difícil, assim, no início? Porque, assim, eu treinava, tinha 14 anos, e os treinos eram pra gente que tinha já 18, 20 anos, né? E eu me contundi muito, assim, tinha muito estiramento na virilha. E eu chegava em casa chorando, falava pra minha mãe, não quero mais pra seleção, é muito difícil, é muito duro. Pra mim era uma brincadeira, né? Nunca imaginava que o basquete iria se tornar minha profissão, que eu iria viver disso, que eu ia conhecer o mundo. Depois, com 15 anos, eu fui disputar um sul-americano no Peru. O campeonato foi realizado numa arena de touros, a gente entrava ali por onde os touros entravam. Eles fizeram uma quadra no meio daquela arena, muito interessante. Eu era banco. E aí na final, a gente estava perdendo do Peru de 15 pontos. E aí, acho que já estava perdido mesmo, o Barbosa falou, entra aí, me colocou de armadora, eu era lateral. E aí, quando eu entrei nesse jogo, aí, a partir daí eu comecei a ser titular. Aí foram 22 anos, dos 15 aos 37 anos. Pois é, olha, o papo tá muito legal, mas infelizmente tá terminando o nosso Surtocast. Uma pena, bate-papo maravilhoso aqui com a Magic Paula. Magic Paula, quero deixar só uma última pergunta para você, chamar o seu lado comentarista. Eu queria que você falasse um pouco sobre a seleção feminina e o José Neto, né? Infelizmente, aí a gente até 2019 ele entrou, teve muitos bons resultados, a gente ficou com uma esperança até de classificação olímpica, mas ela não veio, né? Mas a CBB já confirmou ele para o ciclo de Paris. Eu queria que você avaliasse o trabalho dele e a importância dele estar garantido até os Jogos de Paris. Eu acho que isso não ameniza a nossa dor, né? O Neto estar até Paris, porque o que vai ser feito até Paris? Eu sempre converso com ele, porque eu acho que deu uma super esperança, principalmente eu acompanhando a postura das jogadoras em quadra. Eu acho que foi da água para o vinho essa mudança. De ver um time corajoso, de ver um time sem medo de errar, de ver um time com postura tática. Então, deixa a gente bastante otimista, me deixou bastante otimista. Também no pré-olímpico, eu acho que a gente não classificou, mas você via, sabe, que dava para ganhar de grandes escolas, que dava para fazer jogo, fazia jogo duro com grandes escolas, né? E você fica... se essas meninas tivessem treinado mais, tivessem jogado mais com essas escolas, né? Talvez o cenário seria outro. Então eu sempre converso com o Neto sobre isso, né? Porque não adianta a gente ter um excelente treinador, as meninas absorveram muito bem o trabalho dele, e ficar 4 anos até chegar a Paris e nada ser feito. Eu acho que urgentemente tem que ter uma seleção permanente, ele tem que ser treinador de algum clube ou da seleção, ele tem que estar praticando. É muito complicado um técnico que não pratica e se fosse uma seleção que se encontrasse sempre, que estivesse jogando sempre, que estivesse jogando pelo mundo, é diferente, mas não é a realidade, né? Então eu fico preocupada assim, ok, vai ser o Neto, a gente fica mais seguro em relação a isso, mas vai ter recursos para fazer uma preparação adequada, né? Vai ter um trabalho de pensar quem serão essas meninas daqui a 4 anos, né? Então eu acho que a gente é sempre isso, você cobre um santo e descobre outro, né? E infelizmente neste momento que a gente podia estar numa situação melhor, que a gente tem um técnico aí que
conseguiu ter uma sinergia com a equipe, a gente não tem dinheiro, né? Então fica muito complicado. E queria agradecer aqui vocês de poder ter participado desse bate-papo, um bate-papo bem gostoso, como se a gente estivesse num botiquinho aí, num bar e juntos falando sobre basquete. Verdade, bem legal. Vou chamar agora a galera. Quem dera, né? Estar no botequim agora, conversando. Nossa senhora! Porra, verdade. Vai demorar, hein? Vai levar um tempinho. Até chegar isso vai ser complicado. Mas é assim mesmo, vamos ter fé. Regis, seu destaque final, você vai querer o contato da Hortência aí com a Paula, que você é muito fã dela. Pois é, às vezes o coração não sabe quem escolher, então. Enfim, queria agradecer a Paula pelo tempo com a gente. É sempre bom conversar com alguém que tem um currículo tão fantástico como o dela. E torcer por dias melhores no basquete feminino, que consiga ressurgir depois dessa loucura pré-pandemia, voltar a ser pelo menos perto do que já foi um dia aqui no Brasil. Valeu a todos, muito obrigado. É isso aí, Matheus Najim também, destaque final. Vou deixar uma perguntinha para a Paula para encerrar também. Bom, queria novamente agradecer muito a Paula, foi um papo realmente muito importante e necessário, né, para pensar tanto relembrar, né, do passado, mas pensar muito no futuro. E eu queria perguntar para você, Paulo, acho que talvez a pergunta é muito ampla, mas aí vocês podem escolher uma parte, assim. Qual a sua perspectiva para o esporte olímpico, ou para o basquete, enfim, mas a partir de 2020 para 2024 ou para além? O que você acha que pode mudar, de mais concreto, talvez? Ou o que você acha que vai acontecer? Eu acho que a gente precisa mudar o sistema, o formato como o esporte olímpico sobrevive. Acho que a partir do momento que esse sistema for modificado e a gente definir papéis, né, de cada um, acho que nós teremos um esporte olímpico muito mais competitivo e podemos dizer que a gente pode talvez pensar em ser uma potência olímpica. Enquanto a gente continuar nesse estilo que é hoje, né, das confederações sendo subordinadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e recebem recursos, mas não são cobradas da forma como tem que administrar esse recurso, e o formato de votação para se eleger um presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o formato como é conduzida a participação dos atletas dentro desse cenário. Então eu vejo que mudanças só acontecerão, a gente vai estar sempre com a ilusão de olha, vamos trazer tantas medalhas, e que não é a realidade do que de verdade a gente poderia. Então acho que a partir do momento que a gente definir papéis, né, que eu acho que o papel das confederações seria também orientar as federações, eu acho que são poucas que hoje fazem um trabalho correto por esse país, acho que a gente vai ficar sempre patinando e eles querendo recursos e esses recursos não sendo utilizados de verdade para o ponto final, que é a preparação dos atletas. Então, eu sou muito descrente desse modelo. Acho que esse modelo nosso é falido já há muito tempo, mas está gostoso para muita gente. Luiz Felipe Borges também, destaque final. Muito obrigado pela participação também. E se tiver uma perguntinha para a Paula também, pode falar. Valeu, Marcos. Um abraço para você, para o Regis, para o Matheus. Agradecer novamente a Paula por ter topado falar com a gente. É sempre muito especial trocar uma ideia com um atleta tão importante aí, hall da fama do basquete, uma das maiores pontuadoras da nossa história, jogadora com mais jogos pela seleção brasileira. Então realmente é uma honra poder ter trocado essa ideia com você, Paula. E eu queria saber se, depois de todo esse currículo que eu mencionei, campeã mundial, vice-campeã olímpica, se você sente que faltou alguma coisa aí na sua trajetória que você talvez não tenha conquistado, seja como atleta ou no pós-carreira, se você ainda tem algum sonho, alguma aspiração para os próximos anos. Olha, acho que o ser humano, quando deixa de sonhar, ele deixa de ter sentido a vida, né? Como atleta, eu acho que fiz isso tudo muito bem digerido na minha vida. Acho que não tenho saudade de nada, não tenho arrependimento de nada, não tenho assim, queria ter feito isso. Acho que foi o máximo, fiz o que eu pude, aprendi demais. E como gestora, eu estou aí
há 20 anos já nessa estrada e eu vejo poucas perspectivas de poder estar nesse movimento, principalmente o movimento olímpico, por não compartilhar muitas vezes do formato como ele é conduzido, mas tem que estar sempre me preparando, me estudando, me capacitando, né, para as oportunidades que vierem e, por enquanto, só a gestão mesmo do Instituto Faixa de Mágica, que há 16 anos a gente trabalha com a instituição com esse lado mais do lado social, né. Paula, grande honra ter você aqui no nosso podcast, engrandeceu o nosso podcast hoje. Eu, como sou um grande fã de basquete também, fico mais honrado ainda estar falando com você, uma das grandes jogadoras que, nos anos 90, né, como a gente até falou, a seleção masculina não era ganhava tanto, então a seleção feminina era a minha preferida nos anos 90, eu torcia muito nas conquistas de vocês, e eu queria deixar um espaço para você aí falar o que você está fazendo, o destaque final, quiser fazer um jabá, todo o espaço final aí é seu para você falar o que você quiser. Não, aqui eu queria agradecer só a oportunidade de ter batido esse papo com vocês e eu tô quietinha, a minha residência é em São Paulo, já há 20 anos desde que eu fui trabalhar em São Paulo como gestora lá do Centro Olímpico, mas esse momento eu me isolei no meu sítio, que é em Piracicaba, um sítio que eu tenho já há 30 anos, um sítio que está praticamente dentro da cidade, mas eu curti tanto morar aqui nesse período que alugar minha casa em São Paulo e estou voltando a Piracicaba e vou morar por aqui por um tempo. Eu acho que muitas reflexões nesse momento de que a gente pode viver com muito menos, a gente pode viver de uma forma mais simples e com muito mais amor, com muito mais amor no coração, mais paz interior, né? Procurar mais a natureza, mas eu estou num momento assim que eu não quero deixar para curtir minha vida quando eu tiver 70 anos e já ter dificuldade de muitas coisas. Então, eu acho que eu me preparei para esse momento. Eu agora acho que estou na hora de curtir e fazer o que eu gosto de fazer, ir lá para minhas idas para a Bahia, que eu tenho casa lá também. Então, mais nesse momento assim, não vai ser qualquer trabalho que vai me tirar do que eu estou vivendo hoje, de ter a minha vida e eu escolher o que eu quero fazer nesse momento. Então, estou muito feliz, estou com saúde, né? Nós todos acho que temos que pensar isso, acordar e agradecer. Estamos com saúde e tomar cuidado. Acho que cuidar da gente, cuidar do outro. Sabe as palavras, Paulo, uma honra mais uma vez. E infelizmente estamos encerrando nosso podcast. Agradecer a todos que ouviram. Lembrando sempre aí, @surtoolímpico, nossas redes sociais, lá no Twitter, Instagram. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube também, Facebook, para você ficar informado e não perder nenhum detalhe sobre os esportes olímpicos. A gente volta daqui a 2 semanas em mais uma edição do SurtoCast. Muito obrigado a todos de coração. Tchau, tchau.